Nobre vereador Carlão do Gás, que no momento ocupa aí a presidência, nobre vereadora Thelma Gobi, colegas vereadores, o público que nos escuta e nos assistem pelos meios de comunicação. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sou vizinho de muro do Dr. Paulo Eduardo, né? Por isso que ele está falando do vazamento aí, que realmente ele se encontra lá, né? Na nossa rua, na verdade, né? Mas isso não é performance só nossa, né? A cidade inteira está tendo esse tipo de problema. Mas eu queria, antes de iniciar como está todo mundo falando de buraco, parece que parece que todo mundo combinou de falar de buraco, né? Eu vou acabar falando de buraco também, mas num outro sentido, né? Vocês estão mostrando os buracos abertos. Eu vou mostrar para vocês agora o buraco fechado, né? Então veja só. Antes disso, vereador Artêmio, eu queria dizer para você que a Vossa Excelência, que foi um prazer tê-lo durante todos esses meses ao meu lado, né? O Partido Verde se encontra aberto para a sua senhoria, né? E em qualquer lugar que nós estejamos, o senhor seria um soldado que eu gostaria de ter ao meu lado, né? Batalhando em qualquer frente, não só pela sua capacidade, mas também com a sua performance e vontade, né? De fazer com que a coisa pública funcione, né? Não só no esporte, como também em outras áreas que eu vi já, nós discutimos vários projetos aí que o senhor defendeu. Eu queria primeiramente, então, passar o filme que vocês vão assistir agora. Eu fui ver um vazamento que eu tinha pedido, já fazia quase um mês, eles fizeram o serviço, e para minha surpresa, eu acabei pegando como que o DAI faz ali o famoso conserto do buraco, né? Então, lá, identificou um caminhão legalzinho, né? A massa asfáltica. Mas percebam que o buraco, do jeito que ele estava ali, até com o resto de tijolo, que dá para vocês perceber que tem um tijolo ali na vizinhança ali, ficou lá do jeito que estava. Percebam que as bordas do buraco se encontram mais rasas. Por quê? Os carros vão passando ali em cima, vai afundando o centro e vai jogando a terra para as bordas, né? E o que o pessoal tem orientação para fazer é esse serviço aí, ó. Não existia uma compactação, ninguém colocou pedra brita por baixo, né? Para devolver a estrutura que o asfalto teria que ter, principalmente um remendo desse feito no meio da rua, né? Então lá, vocês percebem que eles colocam um pouco de piche na borda ali, mas sem qualquer tipo de limpeza, né? E é dessa forma que eles são orientados para fazer. Eu conversei com os funcionários e eles mesmos disseram o seguinte: volta daqui uns dias, doutor, ou daqui 2 meses, você vai ver o que vai acontecer com o buraco, né? Quer dizer, eles sabem que vai afundar. Então eu falei, mas qual que seria o certo? O certo é você cavar um pouquinho mais, acertar as bordas do buraco, colocar as camadas de brita para devolver a estrutura preconizada para o buraco, não é verdade? Porque a hora que você tem isso aí feito na superfície, fica perfeito, ó. Tá ótimo, fica ótimo ali, ó. Mas, infelizmente, a gente acaba correndo o risco, e é o que nós estamos vendo pela cidade toda, né? Que esses buracos acabam ficando numa depressão tamanha, né? Que não para. Isso aí, ó, 15 dias depois do remendo, eu fui lá ontem para ver como é que estava. 15 dias, gente. Já dá para perceber que tem um leve desnível. Eu coloquei aquela régua de madeira em cima, para vocês verem que já está ali, já passam quase 2 dedos por baixo da régua. 2 dedos já, com 15 dias. Vocês imaginem se eu voltar ali daqui 6 meses. Então não é possível que nós insistamos nesse tipo de remendo, né? Sem um mínimo critério técnico para ser realizado. Passa o primeiro slide para mim. Eu não gosto de criticar sem fazer uma pesquisa e fazer uma propositura em cima. Pode passar o próximo. Buracos e mais buracos. Por isso que eu estou brincando aqui, parece que todo mundo combinou de falar de buraco hoje, né? Eu vou dar algumas sugestões. A primeira delas, a gente criar um plano de gestão de manutenção viária. Por quê? Está mais do que provado que para cada dólar que você economizar fazendo a manutenção preventiva, você vai economizar outros $3. Porque nós vamos perder isso aí com uma rapidez muito grande. Então você precisa, num plano de gestão viária, estabelecer parâmetros para avaliar o estado de conservação do asfalto. Era a única forma que você teria. Você tem que saber onde você precisa intervir urgente e aonde você tem que fazer métodos preventivos. Pode passar o próximo slide. Segunda proposta, você tem que adotar tecnologias modernas de pavimentação. Você pega as cidades, por exemplo, você pode acrescer no asfalto borracha e outros polímeros, que você aumenta a sobrevida do asfalto,
né? Está mais que provado isso. Nós já discutimos isso aqui em outras audiências públicas. Você pega uma cidade, por exemplo, como Curitiba, Curitiba já tem o plano diretor de pavimentação dela. Ela está anos-luz à nossa frente. E ela utiliza asfalto reciclado, misturado a cimento. Pô, é tão longe assim a gente buscar isso em Curitiba? Não é tão longe, né? Próxima medida, nós poderíamos falar, é adotar de acordo com a lei de abairramento um fiscal de asfalto. O vereador Moisés Rossi trouxe para cá, para essa casa de leis, a discussão do abairramento, né? A arquiteta, eu me lembro o nome dela agora, mas muito competente, fez a apresentação, nós aprovamos a lei do abairramento. Se nós tivéssemos equipes responsáveis por cada abairramento, nós teríamos de quem cobrar e fazer com que isso acontecesse. Pode passar o próximo slide. Outra medida, aumentar as equipes de manutenção. Não pode acontecer o que nós estamos vendo nesse filme. Vai uma equipe, faz o corte, como eu já mostrei para vocês recentemente. 10 dias depois vem outra, retira o asfalto dali e faz o conserto. A terra que deveria ser compactada ali, acabam pondo a terra mesmo molhada, mas deveria ser levada essa terra para ficar numa área coberta, enquanto ela seca, você traz a outra que está seca. Compacta. E o conserto deveria ser feito de imediato. Isso seria o ideal. Mas o que mostra esse tipo de sistema é que nós estamos com falta de equipes que possa começar do começo, meio e fim o procedimento, né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa ideia teria uma equipe para cada setor que eu acabei de falar do abairramento. Essa é a nossa ideia. Você pega, por exemplo, a Autoban, ela dispõe de 60 pessoas para inspecionar metro a metro 316 quilômetros de rodovias da Anhanguera a Bandeirantes. Ou seja, um funcionário para cada 5 quilômetros de pista. Por isso que a gente anda naquilo e você vê aquilo sempre funcionando. Porque eles sabem como é muito mais caro depois fazer um remendo maior. Eles sabem disso. E o empresário não quer ter prejuízo, porque ficou na conta dele. Em cima disso, pode passar a próxima. Tem cidades, como por exemplo Belo Horizonte, que desde 99 já faz uma terceirização de tapa-buracos. Mas eles não fazem uma terceirização assim, ó, quanto mais buraco tiver, mais o cara vai ganhar. Não. Ele pega uma área, determina o quanto ele vai pagar por aquela área, tem um fiscal da prefeitura para gerenciar aquilo e fala, ó, você cuida da área, eu não quero ter buraco. Isso quer dizer que, ao menor sinal de fissuramento e uma abertura de um buraco pequeno, já tem alguém lá fazendo o conserto, né? Tem até os valores aí, na época, recebiam 140 mil reais para fazer esse tipo de serviço. Segundo especialistas, gente, o modelo já é utilizado com sucesso na Nova Zelândia, Holanda e Inglaterra. Isso não é só nosso. Isso não é só nosso. Pode passar o próximo. Outra sugestão, a prevenção de trincas. O professor da Universidade de São Paulo de São Carlos, ele fez um trabalho com 15 quadras de asfalto, 16 quadras. E o que ele fez? Onde tinha fissura, ele fez uma camada fina de 1,5 cm de asfalto para tampar a fissura. O que aconteceu com isso? Durou mais de 5 anos esse asfalto para retornar a fazer qualquer tipo de remendo. Por quê? Você tampou as fissuras. Porque se você não tampa a fissura, passa o próximo. Nós temos a absorção de água de chuvas. Se você tem uma fissura ali, começa a absorver por dentro do asfalto e aquilo vai fazer um fenômeno que é conhecido como solapamento. Ou seja, vai formar barro debaixo do asfalto e ele vai ceder. Depois que ele cedeu, tchau. Nós vamos ter um buraco para tampar, com certeza. Pode passar o próximo. Aqui, ó. Aumentar a fiscalização sobre o DAI. Ou seja, nosso Departamento de Água e Esgoto. Como? Nós temos que cobrar de quem está cortando o asfalto que já foi pago, fazer ele já tampar a fissura, tampar o buraco quase que imediatamente, porque senão vai sobrar para todo mundo. Vocês viram que eu projetei recentemente, há 15 dias atrás, aquela rua inteira que nós perdemos 40 mil reais por causa de uma fissura. Eu estou acompanhando aquilo lá. Já chegou na Comendador da Silva Marta, Marquinhos. Daqui a pouquinho vai levantar a avenida. Perdemos 40, daqui a pouco nós vamos perder um pouco mais. Então, nós temos que ter aqui um projeto de lei obrigando a autarquia, já que ela está cobrando para fazer o serviço, que ela faça, né, de forma eficiente. Pode passar o próximo. Apenas para terminar, gente, já tem matérias nesse sentido.
não é só esse vereador que está falando isso, mas Goiânia, por exemplo, determinou por projeto de lei que a Saneago, né, de Goiânia, tampe os seus buracos em 24 horas. Se não fizer isso, Paulo Eduardo, tem multa para a instituição de saneamento, que é o que o DAI tinha que receber. Uma multa, porque se a gente causar qualquer problema disso, nós vamos ser multados. E ele também deveria fazer a mesma coisa. Mesma com a parte, vereador. Perfeita a sua colocação, é recíproco a questão da sanção da penalidade. Nós somos obrigados a pagar multa. Também o poder público tem que pagar a multa, tem que ser responsabilizado pela sua falta. E nós vamos apresentar o projeto nesse sentido, porque não há mais como tolerar isso. A questão do diagnóstico dos vazamentos foi proposto para a presidência do DAI um diagnóstico por ecografia, por ultrassom, né, que é feito já em Santa Catarina, em diversas cidades, e é simples, ele faz o mapeamento e faz o projeto de correção. Parabéns pela sua fala e pela pertinência de tudo que tem dito. Obrigado, vereador. Obrigado, Carlão do Gás.